viu, não, mas neste século nunca viu. Não deveríamos. Assim, aí é questão de gosto, e claro, é um processo em andamento, não dá para dizer que já chegou, que não chegou. Primeiro eu consegui algo que falando em patamares, só o Santos havia conseguido numa época que era diferente, porque a Taça Brasil não era a mesma característica de torneio, ainda que em 2010 foi unificado. Era diferente para você ganhar Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Só o Flamengo, esse do ano passado. Esse nível de futebol, neste século, no Brasil, eu não vi do semestre passado e com potencial para se manter ou até superar pelos reforços que chegaram. E assim, pela diferença econômica, que não é, eu falo sempre, não é banco imobiliário futebol, mas cada vez mais ela se acentua por méritos do Flamengo, deméritos do mercado e uma série de outras circunstâncias que é tema de simpósio, não cabe num comentário aqui. Dá para dizer que o Flamengo pode virar que virou um Bayern na Alemanha ou que virou a Juventus. Ah, quando? Até quando? Não sabemos. Mas que pode estar se iniciando, já começou, né, pelo semestre do ano passado, um poderio gigantesco, não tenha dúvida. O Dorival falou ontem um pouquinho de enxergar o Flamengo se aproximando assim de Barcelona, Real Madrid, nesse sentido, né? Eu acho até um exemplo ruim, embora o Dorival conheça muito mais de futebol e de Flamengo do que eu, mas assim, eu quero pegar o que a gente viu com a Juventus praticamente nos últimos anos, na última década, e o Bayern um processo parecido, embora com a Alemanha sempre tem umas coisas mais malucas que acontecem, Red Bull, Wolfsburg, uns times meio malucos que chegam lá campeões. Agora, por exemplo, mais maluco, por exemplo, o Leicester é outra história, mas é uma coisa maluquíssima. Mas assim, até porque não há uma hegemonia na Inglaterra, né? Você vai virada espetacular a partir dos anos 90 do United, mas injeção de dinheiro no Manchester City, vamos falar do Chelsea e tal. Mas o Flamengo está num processo parecido com o Bayern na Alemanha e com a Juventus na Itália, com as nuances de cada país e de cada clube também. E isso é mais pelo Flamengo ou isso também tem a ver com... Porque o Jesus fala na entrevista coletiva de, tipo, tinha esse lugar aberto no futebol brasileiro, ninguém tinha chegado e próximo dessa hegemonia e estava ali aberto a quem chegasse. Discordo um pouquinho. O tema aberto de chegar não é porque não é fácil se conquistar isso. Se você analisar os últimos alguns anos, X anos, o Corinthians ocupou esse lugar. De hegemonia? De hegemonia? Não. Mas o que é hegemonia? Qual a hegemonia que nós estamos falando do Flamengo? Não, é dentro e fora de campo. Estou dizendo começar, não estou dizendo que já há essa hegemonia. O Corinthians foi campeão ano sim, ano não, foi campeão de um monte de coisa. Então, assim, a hegemonia tem que ser seguida, tem que ser... Então, porque o Flamengo, nesse momento, não tem hegemonia nenhuma. Ele tem uma temporada boa. Por isso que eu estou dizendo, a gente está projetando. Agora, não tem mesmo. E com algo que o Corinthians não teve nesse processo, por um lado, é um mérito dentro de campo e é um baita de mérito fora de campo. O Corinthians, ao construir o estádio, já sabia o que está acontecendo. O Flamengo não. O Flamengo está muito bem dentro e muito bem fora. O Corinthians estava muito bem dentro e muito mal fora. O Flamengo, entre outras coisas, dá a sorte de pegar, pelo menos em número de torcida, o seu grande rival no momento que se meteu com a FIFA e se ferrou. E vai demorar muito tempo para se reerguer. Quem tem poderio financeiro é o Palmeiras, que pode ser o time que vai tentar. O Grêmio é uma máquina de títulos, principalmente no continente, mas também não tem o mesmo poderio. E aí, cara, você vai bater Santos, que foi um grande adversário do... Pô, termina a temporada, desmonta o time. E com dinheiro, perde técnico, sem dinheiro. Não tem Furacão, então, que é um time muito bom. Também desmonta. Então, assim, você realmente tem os adversários. Se o Flamengo conseguir manter... Os outros não chegam perto. Não chegam perto. A tendência é essa. Agora, o que o Jorge Jesus precisa saber é que o futebol brasileiro não é um futebol de 2,5 clubes, que é o que ele está acostumado. 2,5. Porque o Sporting há muito tempo que não... Aliás, o último acho que foi ele mesmo, que tentou e não... Então, assim... É diferente, sim. É diferente. Ele não está acostumado com isso aqui. Então, ele chega aqui e fala, então o lugar estava aberto, então é o Flamengo. Aqui, cara, a divisão, ela é mais... É um Cruzeiro que pinta e é bi, o Fluminense outro dia foi campeão, no ano seguinte, o Corinthians ser campeão, o time que estava na Série B briga pelo título. Então, assim, o seu Jorge Jesus... O futebol brasileiro não é feito de 2,5 clubes. Aliás, é o mais equilibrado do diferente mundo. de Portugal também,
no campeonato continental, o Brasil tem uma vantagem importante. Você pegar as últimas 10 edições de Libertadores, 6 ficaram com clubes brasileiros. Então, em Portugal, se hoje em dia chegar... Não, o último foi o Porto, né? 2004. Se chegar numa decisão hoje... E que tinha sido... Se avança para as oitavas, já tem sido grande. Que tinha sido depois de quase 20 anos. Foi 2004 e 87 o Porto, 87, e o Benfica 61, 62. Eu não tenho a cabeça do... Já tive a cabeça do Mauro na cobertura, no telhado, mas... Não, esse pode voltar, só fazer a pergunta. Não vai voltar. Nosso Diego Alberto tá ligeiro. Não vai voltar, a Chinchila não... O Ibama já se pronunciou, mas enfim... Melhor. Não tenho a cabeça privilegiada do Mauro para saber de todos os times, lembrar de tudo, mas do que eu me lembro é a maior diferença. Sim, isso significa que o Flamengo vai ganhar tudo? Não. Eu acho que tem vários aspectos que devem ser considerados. Porque se você pegar a hegemonia, Lê, talvez tenha sido o São Paulo, o Tri, né? O Tri. Mas não era tão disparado assim, e né? de futebol... Então, acho que essa é a grande questão. E outra coisa, futebol mais recente, isso nesse aspecto é cada vez mais importante. A rapa que o Flamengo fez no mercado agora, em janeiro, assim, Michael, é o cara, vem. Perdi um zagueiro, trago 2 melhores. Cara, eu repito, o que o Flamengo contratou este ano era para um time que estava desesperado em busca de montar um time. O Flamengo montou o melhor banco de reserva. Todos os caras chegam para ser reserva. A exceção da questão do Marinho. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é que, assim, a capacidade que os dirigentes brasileiros têm de estragar também, algumas coisas, ela é descomunal. Então, assim, já saiu o cara financeiro lá do Flamengo, a comunicação já teve outro problema. Marketing, imagem, a imagem com todo o problema. Nutricionista tem crise. A imagem com o problema do Ninho. Então, assim... Que agora parece que estão revendo por conta da imagem. Então, assim, a capacidade que eles têm de fazer mercadoria, ela é enorme. Sim. Então, assim, o Flamengo, e os caras são melhores e mais especialistas do que eu fácil. O Flamengo tem um potencial de receita que ele é enorme por conta da torcida, mas no âmbito esportivo, ele não é do tamanho, por exemplo, da folha salarial que ele está mantendo. A premiação de Liga dos Campeões para se manter um Liverpool, ela é uma. A grana de televisão de Liverpool lá é uma. Aqui o Flamengo me parece que está mantendo algo que é muito maior do que o continente. Em termos de gasto, em termos... O segundo colocado deve estar muito longe no continente em termos de gasto para manter. Então, assim, um não título do Flamengo... É que tem a venda dos jogadores também. Sim, mas que também não é toda hora. Que também não é toda hora. Foi muito bem investido. Deveria ser mais frequente. Deveria. Então, mas parece estar muito bem projetado. Se isso continuar se pelos mantendo... especialistas que eu ouço na questão financeira, do futebol se isso continuar se mantendo, está tudo muito bem projetado. Se isso continuar se mantendo, é maravilhoso. Porque, assim, o Flamengo tem algumas coisas... Quando você pensa em coisa... Então, quando você pensa em coisa grande, quando você pensa... O Flamengo tem algo que... É um ponto positivo do Flamengo hoje, que pode se tornar um ponto negativo. O Flamengo depende do Maracanã. O Flamengo depende do Maracanã. Se um dia tiver uma queda de braço com o Maracanã, o Flamengo está frito. Por isso que se estuda já há muito tempo uma nova arena. Totalmente. Aí você entra num buraco que eles devem olhar para os rivais e falar, não sei se eu quero. Ele deve olhar para o Palmeiras e falar, esse aqui eu quero, esse aqui não sei se vale. Então, assim... Modelos e modelos. O modelo Flamengo, ele parece muito maior do que o continente... Tá em outro patamar. Tá em outro patamar. Outro patamar. Esse moleque aí, outro patamar também parece estar Gabigol, que começa a temporada de novo, voando, jogando demais na temporada passada, sendo importantíssimo, decisivo na conquista do título da Libertadores, claro que do Brasileiro também, mas na Libertadores, fazendo os gols ali da final. E começa o ano também fazendo gol e ultrapassando Adriano no número de gols. Ele chega ao 47º gol com a camisa do Flamengo, o Gabigol. E aí a gente tem aí uma parte da entrevista do Gabriel falando sobre esse momento dele. Vamos ouvir. Muito feliz por passar o Adriano, né? Passar alguns outros jogadores no Flamengo com tão pouco tempo. Então, espero que eu possa passar mais com
com todo respeito. Obviamente que não faço os gols sozinho, né? Eu acho que meus companheiros e o mister me dão algumas dicas e posicionamentos que fazem o meu potencial aumentar. Então eu divido isso obviamente, com a minha família, mas também com meus companheiros, e espero que eu possa passar mais alguns. Tá aí o Gabriel, então, dizendo da felicidade dele de passar o Adriano. Aliás, hoje é aniversário de Adriano. Epa, será que vai ter uma festa lá? Não gosta Acho que muito, não. né? Continuar pré-carnaval, não. Hoje é segunda, né? 38 anos. Tipo, Pra quem? Pra ele é Eu todo acho que dia, o domingo, todo calendário dia é diferente, sábado. irmão. Não tá muito preocupado. É. Quem é mais ídolo no Flamengo? Sempre lembrando, da minha parte, quem pode analisar a idolatria é o torcedor. Verdade. E se tem a coisa mega subjetiva, é a idolatria. Porque depende do Moro. Ah, que Um maldade com o É peruca. fato. Não, até porque eu me assumo. Uau. É assim. Te assume o quê? É Mureteiro? mureteiro, muro bete, mas enfim. Primeira idolatria é de cada um, mesmo, digamos, se fôssemos todos torcedores do mesmo time, ia ter discussões sobre isso, normal. Agora, analisando de fora, e de fora também conhecendo as peças, o Adriano é muito Flamengo, né? Muito Flamengo. Até tem um áudio de uns 2 anos atrás, quando o Flamengo começou a se reestruturar. Flamengo não pode se organizar, Flamengo é tiro. Adriano, Que acho que, quer dizer, Traz isso é ver aquele que de volta. Isso, tal. Enfim, Assim? é por aí. Um aí. tá, enfim. tá. Então, assim, eu acho que Ok. do Adriano, até porque tem uma coisa que é assim, a gente não querendo ser saudosista, a gente é. Então, às vezes, até o que era, Aliás, não era tão legal. o que fazer com aquele áudio hoje em dia, né? Então, precisa resgatar. O Flamengo é organizado, Tudo o Flamengo... e joga um futebol melhor do que jogava na época do Adriano. Na primeira, do início, e depois quando volta no X em 2009. Cara, eu ainda quero crer que o Adriano, até pela idolatria, pelo tempo que já foi, e o Gabriel tem um detalhe. É uma carreira, evidentemente, em construção, e que belíssima construção. Então, eu ainda digo que é o Adriano, mas o Gabriel, o que já fez, e esse time do Flamengo fez junto Belíssimo. com ele, Tá. em um ano com 47 gols, né? Cara, os 43 do ano passado, os 44 agora, ainda é o Adriano, mas, cara, pra gente já colocar essa pergunta e o pessoal falar, você vê o nível que está o Gabriel Barbosa. Mas assim, tudo bem, o Adriano, de fato, ele é muito Flamengo. Mas Todo o Gabriel sentido, também nasceu. não tá assim... Cara, Parece que ele nasceu também na todo Gávea. gol que acontece... Abre a imagem para a torcida do Flamengo, tem uma criança fazendo. É uma febre. comemoração do Aliás, Gabriel. rapidinho, pra você ter uma das grandes rivalidades do Flamengo hoje é o Palmeiras. No jogo do Palmeiras, no Allianz Parque, aqueles 3 anos do Flamengo, antes de, e no auge daquela coisa, tal, Libertadores, tal, título conquistado, o Gabriel, na hora que os times estão entrando em campo, tem os mascotinhos de todos os times. Foi As crianças, né? enxame de porquinhos, o termo eu sei que está errado, é para de abelhas, mas digamos um enxame de porquinhos, de palmeirenses, foram em direção a Gabriel Sim, Barbosa, sim. cara. Então, assim, Sim, não é ele- só a torcida do Flamengo. é impressionante. Eu não vou citar um caso, mas é um caso sério de um querido amigo meu que está desesperado porque o filho, embora torcedor de um outro clube que não é o Flamengo, o moleque toda hora comemora gol como o Gabigol. E ele está desesperado. Esse meu amigo foi, meu Deus, eu posso perder por causa do Gabigol o meu Sim. filho que torce pelo Corinthians para o Flamengo. Não é ninguém aqui, só para deixar claro. Sim, É sim, um amigo sim, que sim. não... colega jornalista também está desesperado porque pode perder para o Flamengo por causa do Gabigol. Você vê o tamanho do Gabriel Barbosa hoje. Ele já passou, o Adriano. tá- O Peruca, como sempre, falou muito bem, né? Que pro torcedor, tem torcedor do Palmeiras que acha que o Valdívia é um ídolo, por exemplo, né? Mas enfim, eu acho que é da cabeça de cada um. Eu vou com a imagem que eu tenho do Adriano, que como eu sou Flamengo só em 25% no Rio, que Você eu vou... tem contra o América? Ah, cara, eu tenho que me posicionar, não posso, sabe, tem que ser duro. Eu tenho, Todos os quadros. eu tenho Muito posicionado. Então tem que realmente não dá para Abraçar satisfazer o todo mundo. mundo. Não. Mas eu tenho a imagem do todo do Adriano, do que ele fez e o que ele acabou Não fazer. não fazendo na carreira dele. Sim. E aí o Adriano para mim é enorme, cara, porque aí envolve seleção brasileira, envolve uma carreira internacional, envolve o potencial que ele tem. E a própria vida Se eu dele. analisar tecnicamente, eu vou ficar que é uma análise que eu me permito fazer, técnica do jogador, cara, o Adriano é um monstro. Sim, ele, também, além disso. ele abriu mão disso e aí não é um julgamento, é só uma lamentação. Como o Ronaldinho também fez escolhas na carreira dele que eu não condeno, mas lamento como Sim. amante do futebol. Queria mas, ter visto mais. mas o Adriano era um monstro de jogador, cara, um absurdo de jogador. Então, assim,
como eu não tenho essa paixão do torcedor, que pode escolher quem ele quiser, eu vou pela razão. E aí a minha razão me aponta para o Adriano. E pode escolher os dois também, né? Torcedor Claro, idolatria, né? É lógico, coração de mãe tem mesmo, regra. cabe todo mundo. Adriano é saudosismo demais, Gabriel é mais ídolo. Então, O Silvio natural. tá E não dizendo tem- aqui. e Pra não você. é doença, saudosismo, só para deixar Agora, claro. se fosse mais... Depende, se o Bruno Formiga estivesse aqui, ele já... Eu já batia nele. Se fosse Não. mais jogador, só o jogador, Ah. que é uma coisa que eu levei em consideração, eu acho que a distância É grande. é um pouco maior, né? Com todo respeito. Mas acho que jogador é difícil a gente comparar. Eu acho que- Adriano eu acho que com é Gabriel, impossível. acho Os dois difícil podiam comparar. jogar juntos, Eu acho porque é que mais legal. impossível, mas... Sim, mas qualidade eu não consigo nem comparar. Então, idolatria é um negócio muito relativo, porque depende da época, depende... eu acho que não tem comparação na bola, não tem comparação no carisma. No carisma, o carisma ele tem bastante também. Mas eu Gabigol, acho que né? não tem comparação. O Adriano conseguiu, sendo ele mesmo, ser admirado até pela história de vida dele. Ser admirado por todo mundo. Todo mundo respeitado, respeita temido. ele. Eu, por exemplo, na época de jogador dele, quando ele ensaiou volta, que, abriram os braços para ele e muitas vezes ele pisou na bola, eu fui um crítico dele. Hoje ele inverteu completamente, porque hoje a gente entendeu quem é o Adriano e o que ele queria da vida, apesar de lamentar. Então, assim, para mim a distância é muito grande. Mas eu não tenho a menor dúvida que para uma geração de rubro-negros, o Gabigol é muito mais ídolo que o Adriano. Acho que para uma geração... Eu não tenho como julgar. Mas se eu Inclusive- tivesse que escolher um ou outro, eu escolheria Inclusive aquela para a coisa geração estamos que a gente vivendo. está falando, né? Que é a geração de YouTube, E Facebook. é uma coisa que Não a gente tem está comparação. vivenciando também, eu repito, esse time do Flamengo é muito melhor do que o de 2009. Muito melhor do que o time do Adriano de Muito 2000. melhor. Então, mas é que Mas é que tem uma idolatria coisa... não tem tanto, idolatria não tem a ver com a exato. qualidade Às do vezes- time, nem isso Às ninguém vezes tem discute. época que é tão sofrida que um cara nada a ver Não, se torna isso- seu ídolo. isso- Por isso, porque você tá num momento tão sofrido Mas de isso tanto eu preciso- tempo sem ídolo. Ajudou os Isso números não do precisa- Gabigol, né? é. Isso que o Mauro tá falando. Também. Ajudou sobremaneira os números do Gabigol no Flamengo. Facilita. Sim. Mas Né? assim, Claro, meus claro, maiores claro, ídolos, não é maiores não, mas estão entre os meus maiores ídolos os caras que não ganharam títulos no meu time. Por exemplo, o Jorginho Tem uma geração de e rubro-negros. Wagner Bacharel, pô. Tem uma geração de rubro-negros que se você falar isso, os caras vão dar risada da sua cara. Porque os caras agora estão crescendo, vendo o Flamengo ganhar o que tem pra ganhar. O Vitor Ribeiro diz aqui, quem é Gabigol perto do Adriano? Vocês estão de brincadeira. É velho. Quer ver que é pra velho? alguma Pode falar que é geração- velho. Não, Não, mas precisa ser não, velho. tem Até porque muitos. são Mas 10 é velho, anos, é velho. Não, cara, tem Eu muitos. sinto o cheiro de 20 anos de velho. idade, pô. Não, Cara, Conheço o velho, quando eu vejo a mensagem eu já sei O que é cara que velho. tem 20 Não. anos Velho, tinha não. 10, 9, quando o Adriano fez o que fez em 2009. Olha só. Não só em 2009. Olha como ser ídolo. Esse negócio de ídolo é louco mesmo. Tem uma pessoa aqui dizendo, Obina é ídolo. Por um lado, sim. Tem um lado... eu adoro. Claro. Tem um Claro. lado... E o rubro-negro tem Festeiro da muito história, dessa mas não- coisa, o Fio Maravilha, tem muito dessa coisa. E é normal. Eu acho que idolatria... O brocador, num determinado momento também, sem comparar em nada, mas assim, e isso é muito. O torcedor do Flamengo, acho que até mais do que outros, o torcedor carioca, a gente sabe, e Sim. do Flamengo um pouquinho mais, ele consegue criar esses ídolos, idolatrias ou esse astral, esse humor que é muito legal. O